mas teu amor me alcançou, pois o que tu tens pra mim. Olá, estimados irmãos e irmãs, saudações de paz, de bem, de amor e luz a cada um de vocês. Que nós aprendamos a desenvolver nosso olhar de misericórdia e amor uns com os outros. Que tenhamos um coração aberto e acolhedor para com as imperfeições dos nossos irmãos. Que saibamos nos desfazer de nossas expressões rudes e tantas vezes desumanas e valorizar mais as tentativas de mudanças que cada um realiza na sua existência. Sejamos sim misericordiosos, saibamos buscar os que ainda estão perdidos. Os que agridem também têm uma outra face, que nós saibamos reconhecê-la. Vamos trazer a nossa mensagem do dia, do livro das palavras, das sábias expressões e citações de Chico Xavier, para que possamos ir entrando em sintonia, em harmonia para o estudo de hoje. A mensagem vai falar sobre o arrependimento. Acalma-te, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve os problemas. Meus caríssimos irmãos, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Jesus, divino e amado Mestre, rogamos o auxílio e o amparo dos benfeitores espirituais. Abençoa nossos lares, nossas famílias, nossas oficinas de trabalho. Abençoa todos os profissionais de saúde que cuidam de tantas pessoas nesse momento de pandemia. Abençoa todos os irmãos de caminhada terrena, aqueles que ainda não despertaram para o amor, que sejam tocados pelas vibrações superiores e juntos possamos nos ajudar na melhoria do nosso planeta Terra. Que assim seja. Vamos à leitura do nosso Evangelho. O Evangelho de hoje é uma curta passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 11, mas que vem carregado de boas mensagens, carregado de consolação e amparo para as nossas vidas. E diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Depois de estudarmos todo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, paramos, refletimos sobre as nossas dores ao longo do estudo desse capítulo, que é um pouco extenso. Falamos, refletimos sobre a melancolia, sobre as provas, sobre as perdas de pessoas amadas, sobre o suicídio. O 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar de todas essas dificuldades e dores que enfrentamos. E para aliviar, iniciamos o capítulo 6 do Evangelho, que vem como um bálsamo de esperança para todos os corações aflitos. Com suas palavras, Jesus nos reconforta, nos reconcilia e alimenta espiritualmente. Todos os sofrimentos, as decepções encontram consolação na fé e no futuro garantido pela confiança nos ensinamentos de Jesus. Jesus veio para nos ensinar e dar o exemplo maior de obediência, de observância das leis divinas. Na escola da vida, na escola da existência,
O aprendizado é árduo, por vezes doloroso, porque as nossas necessidades são muitas e os nossos esforços, as nossas pelejas pelo nosso melhoramento são muito pequenas e o nosso conhecimento muito limitado. Mas nunca faltou à humanidade, aos anseios da humanidade, o auxílio e a providência divina. Quem de nós não se sente cansado, com nossas esperanças abaladas, depois de tantos enfrentamentos, sobretudo de 2020 até aqui, o início de 2021? Medo de morrer, medo de ficar sem trabalho, o país vem enfrentando dificuldades diversas, um sistema social, político e econômico que esmaga, oprime e segrega. Nos sentimos, sim, sobrecarregados e sem forças para lutar contra todas essas adversidades, contra todas essas dificuldades. A vida é cansativa. Tantas vezes a gente tem esse olhar de cansaço para o caminhar, para a existência, para as nossas lutas, que são tantas. Nossas imperfeições, o sofrimento, a dor, as desilusões, as injustiças, tudo isso é demasiadamente pesado para carregarmos sozinhos. Então Jesus veio, a palavra de Deus se encarna no meio de nós, vem para a humanidade, vem como um presente divino para a humanidade. Vem para nos trazer certezas, para aliviar os nossos fardos. Ele tem a força que nós tantas vezes não temos, porque somos mais frágeis, somos mais imperfeitos. Não precisamos também ser perfeitos para nos dar a chance do encontro com Jesus. Ele nos aceita com todas as nossas fraquezas e imperfeições. Podemos vir para Jesus e lhe entregar tudo, entregar o nosso tudo, sem medo a Ele. Quando Jesus fala nas suas palavras, descritas lá no Evangelho, quando Ele fala de jugo leve e promete que nos enviaria em outros textos o Consolador, deixa claro que existe uma condição para que a sua assistência aconteça. Essa condição está expressa em tudo que Ele mesmo ensinou e deu o exemplo maior, que é o amor, que é a observância da lei, das leis divinas que são leves. Por que é leve? Porque é uma lei de amor, uma lei de caridade. Então não existe pesar numa lei que fala de amor. Tomar o jugo de Jesus é estar sempre lado a lado com Ele, seguindo por onde Ele for, por onde Ele decide, partilhando o peso que carregamos. Jesus partilha o peso conosco e nos dá força que precisamos para superar essas dificuldades e essas limitações que são tão ligadas à personalidade humana. Jesus nos leva para o descanso e nos ensina a viver como Ele, com mansidão e humildade. Jesus nos convida e nos ensina a desenvolver nossa fé, a fortalecer nossa fé. Nos ensina a compreender a perfeição universal, esse universo que aos poucos se descortina para a humanidade, mostrando o equilíbrio, a magnitude e a perfeição das leis que mantêm a ordem e a harmonia entre todas as formas de vida. A fé nos faz perceber que não existe acaso, mas que todos nós respondemos pelos nossos atos, que ecoam pelo universo imenso. Desenvolver a nossa fé é sentir a presença de Deus através dos acontecimentos claros que nos mostram o mundo espiritual interagindo com o mundo limitado, com o plano terreno. Nós precisamos estar atentos com a
Nós precisamos estar atentos a essa interação que acontece entre esses dois mundos, entre os intercâmbios que acontecem entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Se caminharmos com fé, realizando as tarefas que nos cabem e respeitando o próximo, vendo como irmão, é certo, meus irmãos, que o nosso fardo se tornará leve. Devemos sempre beber na fonte do amor, na fonte inesgotável do amor. O que significa, entre tantas outras coisas, que devemos trilhar uma vida de respeito ao próximo, na certeza de que o Pai nos ampara enquanto nos esforçamos e realizamos o nosso aprendizado e o nosso processo de evolução e amadurecimento espiritual. Então, que nós todos, enquanto espíritos encarnados, vivendo essa experiência de estar na carne, saibamos procurar o descanso para as nossas andanças, para os nossos cansaços, no lugar certo. Jesus nos acolhe sem muitas perguntas, sem nos questionar, sem nos julgar. Seu coração é uma casa de portas abertas, sempre disponível ao acolhimento. Sofremos porque merecemos, porque não soubemos fazer as escolhas certas. As dores fazem parte do nosso aprendizado, mas não seremos eternamente espíritos sofredores, arrastadores de correntes. O alívio para as nossas dores também faz parte de uma escolha consciente, determinada e perseverante. A opção será sempre pela prática do bem, pelo perdão, pelo entendimento, pelo não reclamar e sempre agradecer. Por enxergar a bondade divina em cada pequeno milagre que constitui nossa existência. Acolher, abraçar e fazer sempre arder a chama de amor que compõe cada célula nossa. Aceitemos, pois, o convite de Jesus, que é um convite irrecusável. Vamos a Ele com nossos fardos, mas também com nossa alegria, nossa disposição para segui-lo. Ele não diz sempre, vinde a mim? Nós devemos dizer o nosso sim, afetuoso, amoroso, e segui-lo. Nosso sentimento deve ser sempre de gratidão e o nosso desejo de alcançarmos a perfeição espiritual, o nosso desejo deve crescer para que nós sejamos sempre uma oferta de amor diante de Deus, nosso Pai. Através de nossas orações, podemos, como os discípulos de Jesus, sentar e ouvi-lo falar. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele é o caminho pleno, a verdade absoluta. E só Ele é a vida. Finalizamos a nossa reflexão de hoje, trazendo para as nossas vidas a certeza de que Jesus sempre nos chama, de que Jesus sempre nos acolhe, nos estende a mão, de que Jesus está disposto a carregar os nossos fardos e que nós possamos acolher aquilo que Ele apresenta não como fardo, mas como alívio, como consolo, como amparo, como proteção e como verdade maior, que é a obediência a tudo aquilo que Ele nos ensinou, que é a prática do bem, a prática do amor, a prática da partilha, o sentimento real de sermos irmãos e assim vivermos em sociedade, mas de uma forma mais fraterna, mais unida, com o sentimento de partilha, com o sentimento mesmo de irmandade, de não querer as coisas só para nós mesmos, abandonando
o sentimento de egoísmo, o sentimento de vaidade, de orgulho, substituindo por melhores sentimentos. Vamos fazer a nossa prece final, vamos agradecer por tudo, vamos agradecer por mais um dia, agradecer por esse encontro, pela oportunidade de parar, de silenciar e de fazer algumas reflexões necessárias. Jesus, Mestre do amor, nos ajude a praticar a bondade, a semear o amor, a lutar por mais justiça, a manter nossos pensamentos em sintonia com os planos espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos da vossa paz. Que assim Minha seja. história escrever. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso encontro semanal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, porque essa mensagem ela pode alegrar a vida de muitas outras pessoas. Se inscreva no nosso canal para que a Casa da Fraternidade possa chegar aí, na sua casa, no seu lar, no seu coração. Desejamos paz e alegrias a cada um de vocês. Que os sentimentos do bem, do amor, se façam presentes, motivando as pessoas a praticarem a verdadeira fraternidade. Somos corresponsáveis uns pelos outros e nunca podemos esquecer que somos todos irmãos. Boa semana, muita paz e muita luz. Amém.